Sim. Bom, então o tema de hoje, né, isolamento social, castigo ou uma oportunidade, né? Castigo ou oportunidade. Eu peço desculpa já de antemão porque eu esqueci de botar o título no slide, né? Então já vou pedindo desculpa. Então não tem título. Bom, mas aqui eu vou abordar, né? Lógico que não existe uma dicotomia entre ciência e fé, deixar isso bem claro, mas eu vou abordar aqui exatamente aquilo que a gente ensina nas universidades, né? Tá bom? Então, nesse sentido, lógico que, à medida do possível, farei alguns links, né, com a fé, mas a ideia é fazer isso no debate. Bom, em termos de isolamento, na verdade, o ser humano, né, o homem, do ponto de vista científico, ele foi feito para viver em grupo, ou seja, não é um animal que foi feito para viver isolado. Isso é um comportamento muito claro e definido, pelo menos na ciência, né? O homem não foi feito para ficar só, né? Essa frase não nos é estranha, mas o homem não foi feito para ficar só. Então, mesmo em tribos, né? A gente pensar na antiguidade, ou até mesmo aqui no continente americano, há bem pouco tempo atrás, o pessoal vivia assim, né? Em grupos, talvez não no contexto de civilização que nós temos hoje, né, atual, contemporâneo, mas seja numa tribo ou numa cidade, uma metrópole, as pessoas viviam em comunidade, viviam em grupo, né? Isso é uma reação, um comportamento que não está presente em todos os animais. Por exemplo, se a gente comparar com os felinos, nesse caso aqui, os leões, sim, tendem a formar coalizões, né? Eles tendem a formar grupos e onde tem muitas fêmeas, onde as fêmeas daquela região são animais fixos e os leões, por um tempo, eles lideram e podem perder essa liderança para algum outro leão. Mas mesmo assim, eu não tenho um leão só. Normalmente tem mais de um leão. A diferença é que tem um alfa, tem um líder. E esse líder goza de todos os benefícios de liderar o grupo, inclusive de procriar. Tá? Mas ele faz coalizões com outros leões justamente para poder manter o poder daquela área. Então, seja em termos de poder, né, manter um território, ou para ser mais fácil para caçar, né, porque as leoas cansam menos que os leões, então por isso que elas tendem a caçar. E o leão só vai se realmente for necessário. Elas são mais leves também. Seja por interesse de poder, de manter o poder, ou por interesse, no caso das leoas, para elas caçarem para eles, seja qual for o interesse, o fato é que esses animais dependem uns dos outros. É diferente quando a gente compara o leopardo. O leopardo também faz parte dos grandes felinos, né? E, basicamente, a gente faz muitas essas comparações em neurociências, né, com outros animais, né, para falar de comportamento. Esse é um animal, por exemplo, que vive isolado. É um animal que geneticamente bem próximo desse, mas tem um comportamento totalmente diferente. Esse animal, ele vive sozinho e só vai se socializar quando for procriar, e é só naquele momento do acasalamento, ou, se for o caso de uma fêmea, quando ela tiver a cria e começar a amamentar. Depois que eles crescerem também, eles vão caçar o rumo da vida e vão viver sozinhos, né? Mesmo sendo irmãos, chega um momento que eles se separam. Então, são animais que foram feitos para isso e vivem bem no isolamento, né? Não tem nenhum problema em viver sozinhos. Mas esses aqui não conseguem nem sobreviver. Mesmo sendo um leão poderoso, sozinho ele não consegue sobreviver, nem uma leoa, né? Então, assim também é o ser humano. E no atual momento do Covid-19, onde as pessoas precisam ficar reclusas de fato para não serem expostas ao vírus e, consequentemente, trazer algum dano à sua própria saúde ou a de uma outra pessoa, né? No caso, servindo como um transmissor, é importante que ela fique em casa. Sendo que ficar em casa, existem algumas consequências. Lógico que eu estou aqui abordando dados que foram pré-Covid, né? Nesse momento, ou seja, isolamentos que nem sempre foram do mesmo jeito que a gente está vivendo aqui, né? Mas, em algum grau, foi isolamento. Tá? Então, o que a gente observa é que se você isolar alguém,
numa casa, seria uma motivação, obviamente, em rede social, né? Tudo isso que a gente está falando não leva em consideração a rede social. A pessoa tende a ficar mais ansiosa, isso é um problema clássico que aparece. Depressão, isso aqui pode aparecer, não é regra. Uso de droga, então, se ele já teve uma experiência prévia, então pode começar a usar algum tipo de droga, seja ele qual for. Violência, isso tem sido documentado bastante, e acho que isso aí pode ser alvo da nossa discussão, do ponto de vista das relações, né, humanas, e quais são as motivações para que alguém agrida uma outra pessoa. O uso abusivo de álcool está no contexto das drogas, mas aqui eu coloquei separado por ser uma droga lícita, né? Então, são aqui alguns efeitos, lógico que tem muito mais do que isso, a respeito das consequências do isolamento, né? Eu trouxe aqui um artigo publicado numa revista importante chamada JAMA Neurology, né? A JAMA International Medicine, ela tem vários ramos. Esse aqui é um ramo dela, que é a JAMA Neurology. É uma das revistas mais importantes no planeta, né? Como a Nature, como a Science. E aí esse artigo fala justamente, né, da saúde mental, né? O efeito do distanciamento físico, né, nesse momento de Covid, na saúde mental, ou seja, o efeito do distanciamento, esse isolamento social causado pelo Covid, na saúde mental, ou seja, nosso cérebro, nosso comportamento, né? E aí eu trouxe alguns recortes desse artigo. Eles mostram o seguinte, eles vão falando que aqui ele começa dizendo que existe um estresse pós-traumático dos caras de guerra, né? Ele está no contexto de guerra, né? Vou falar aqui. E traz um contexto do hurricane. Hurricane é o furacão, tipo um furacão, meu Deus do céu, com ventos, né, fortes. Estou me fugindo o nome agora. Mas. Ciclone. Hã? Ciclone. Isso aí. E aí ele fala assim, ó, por exemplo, 5 pessoas da população afetada por esse ciclone em 2018, né, a maior parte apresentou alguma desordem, né, seja por violência aqui em cima, né, comportamental, mental. Ele vai colocando que naquele momento as pessoas tiveram que ficar reclusas por causa do ciclone, mas foi por menor tempo, né, mas já apresentavam alguns problemas. E aí, depois ele vai dizer o seguinte, que no 11 de setembro, no ataque de 11 de setembro, né, 1 em cada 10 adultos na cidade de Nova York mostrou alguma desordem mental. Seja depressão, irritabilidade, agressividade, eles apresentaram. E cerca de 25%, ó, quase 25%, 5% dos cidadãos nova-iorquinos relataram o aumento do uso de álcool, né? Isso durante o ataque do 11 de setembro. As pessoas tiveram que ficar mais em casa. Lógico, muita gente ficou em casa porque tinha medo de sair, né? Inclusive, o local do acidente, há 10 anos atrás, era pouquíssimo visitado porque as pessoas tinham medo que acontecesse alguma coisa lá, né? Então, resumindo o que ele está falando aqui, que já não é mais novidade para a gente, é o quê? Nesse contexto do Covid, né, pandêmico, aí ele faz uma prospecção baseada naqueles dados anteriores, né, outros dados nossos. E o Covid, né, provavelmente haverá um aumento substancial no que diz respeito à ansiedade e depressão. O uso de substâncias aqui pode incluir drogas, álcool. Então, ele está dizendo que o Covid vai causar isso aqui, ou seja, o isolamento vai causar isso aqui. Solidão, né, sentimentos de solidão, de abandono e violência doméstica. Então, ele traz essa informação baseada em quê? Nós não tivemos o Covid, uma pandemia de Covid. Então, obviamente, baseado nos dados anteriores que a gente mostrou, de furacão, ou outras tragédias relacionadas à radiação, por exemplo, que essas pessoas tiveram que se isolar por algum tempo, né? Então, é baseado nisso que ele está dizendo, ó, o longo período de isolamento vai gerar esses problemas. E aí, outro problema que a gente tem, na verdade, não é um problema, na verdade, um contraponto ao que ele está comentando, é que essa distância social pode ser
um pouco diferente, né? Em que maneira? Está dizendo aqui, ó, a tecnologia poderia compensar algum desses problemas? É uma pergunta que é feita nesse outro artigo publicado na Science. É um comentário, e um pesquisador de Yale comenta. A Universidade de Yale diz que possivelmente, né, esse uso, principalmente de videoconferência, pode ser bem interessante, mas e pode amenizar tudo isso que a gente está falando que normalmente acontece no isolamento. Mas aí ele coloca nesse parágrafo aqui, ó, entretanto, por melhor que elas sejam, essa comunicação não substitui inteiramente o face-to-face interaction, ou seja, a interação face a face, mas ela pode amenizar esse sentimento de solidão, por exemplo, né? Principalmente se a chamada for feita em vídeo, diferente do texto. É o que ele especula, né? Um outro problema que nós vamos ter, isso aqui, certamente, em algum nível nós teremos, é o distúrbio de ritmo circadiano. Para ter uma ideia, ritmo circadiano vem de circadais, né? Cerca de um dia, do latim. Então, porque nós temos um grupo de neurônios do cérebro que controla o nosso ritmo. Por isso, nós temos o ritmo circadiano. O ritmo circadiano vai de cerca de 23 a 28 horas. Significa dizer que, por exemplo, o nosso calendário está fixado em 24 horas. 24 horas. Mas pode ser que o teu corpo tenha um ritmo de 25. Se o teu corpo tiver um ritmo de 25, provavelmente você vai sentir uma necessidade de dormir mais tarde, atrasar em 30, uma hora por dia. Tá? Então, como nós estamos em casa, e lógico que esse ritmo circadiano, mesmo se eu trancar alguém na caverna, já foi feito esse experimento, indivíduo na caverna, mesmo na caverna, ele apresentava ritmo circadiano. Ele teve uma mudança para um ritmo de 27 a 28 horas. Mas ele ficou no limite, mas não deixou de ser ritmo circadiano. Ou seja, a luz, o barulho, o som de uma maritaca que canta lá fora, são importantes para setar, para colocar o nosso ritmo em 24. Mas se você suprimir isso tudo, você vai para um ritmo de 28. Então, o que acontecia? Quando o experimento durava um mês. Quando chegou próximo ao 22º dia, pararam com o experimento. Quando terminou, deu um mês, pararam com o experimento. Mas para o indivíduo que foi cobaia, ele achava que ainda estava no 22º dia. Mas, na verdade, já tinha acabado, estava no mês. Mas por que isso aconteceu? Porque o dia dele passou a ter 28 horas, ou seja, o mês dele é muito mais demorado. Então, ele tinha a sensação que estava no 20º, porque cada vez que ele acordava, ele fazia um risco na parede, no escuro. Então, ele sabia que ele estava no 23º dia, mas, na verdade, não estava no 23º dia. No calendário normal, ele estaria completando o mês. Por que eu estou comentando isso? Na nossa casa, a gente tem até a possibilidade, e deve fazer isso, né, de aumentar as luzes de manhã, diminuir o número de iluminação à noite, para diminuir esse distúrbio. Mas a nossa própria rotina, ela ajuda a gente a manter um ritmo de 24. Então, pode ser que as pessoas saiam do ritmo circadiano por falta da rotina ordinária ou por excessivo uso de tecnologia também. Porque a luz azul emitida pelo celular, ela inibe uma secreção de um hormônio importante para isso, que é a melatonina. Então, isso é algo que nós temos que enfrentar, né? Ao longo do tempo. Em maior ou menor grau, a gente vai sofrer alterações do ritmo. Então, a gente sabe que se a pessoa começa a sofrer de privação do sono, por questão de uma semana, por exemplo, 3 dias a uma semana, já começa a apresentar algumas alterações. Lógico que se ela vai ficando privada há um mês, por exemplo, cronicamente, quando eu digo privado do sono, não é acordado 24 horas. Quando eu digo privado do sono, estou dizendo alguém que está dormindo mal, ou seja, está dormindo mal, acorda muito durante a noite. Aqui está em inglês porque isso aqui eu peguei um slide de uma outra apresentação, tá? Me desculpe. Mas ele apresenta déficit de memória,
alteração do humor, déficit de atenção, sonolência excessiva diurna, um cara que tende a dormir em horários inapropriados durante o dia, inclusive falando com alguém, e tem inflamação no cérebro. Bom, a gente sabe que à medida que ele ficar irritado, ele começa a ficar agressivo. Então, imagina que se eu tenho alguém que já está dormindo mal agora, nós já temos um mês né? Começamos no início de março, segunda quinzena de março. O cara pode estar já começando a ficar agressivo, talvez porque ele seja, de fato, um cara agressivo, que passou da irritabilidade para agressividade, ou, de repente, né, esse cara está sofrendo de distúrbio de sono. Né? Não estou dizendo que uma coisa justifica a outra, estou comentando aquilo que né, que acontece. E aí eu termino. Prometo que eu vou terminar. Até agora eu estou comentando aquilo que é o castigo, aquilo que é a coisa ruim do distanciamento social, do isolamento social, mas tem no mesmo artigo da Science, de Yale, ele traz uma coisa bem interessante. Eles analisaram os prisioneiros aqui, da guerra do Vietnã, que foram presos de guerra. Na verdade, lá na guerra do Vietnã, eles ficaram durante um tempo presos, reclusos. E aí ele diz aqui, eles estavam confinados em celas muito finas, chamadas de gaiolas de tigre, e tomando água, né? Tortura com água. Pior do que a nossa, né? O cara está preso num lugar confinado, isso é um ponto que a gente pode discutir do ponto de vista das moradias, né, das pessoas, mas eles estavam em gaiolas estreitas, ainda sofrendo tortura. Mas, mesmo assim, esses indivíduos não apresentaram tudo isso que eu falei. Por que não apresentaram nenhum tipo de nível de depressão, nível de dopamina dentro dos níveis normais, né? A secreção de dopamina? Ou seja, o indivíduo não estava deprimido, o indivíduo não sentia nada disso que eu falei até agora. Porque, na verdade, eles estavam aqui, uma das causas para isso, né, é que, para essa saúde psicológica, foi o otimismo. Né? Vou até aqui, otimismo. Aí ele bota em 2 pontos. Os prisioneiros acreditavam, né, que, mesmo com as coisas ruins acontecendo, eles sobreviveriam à guerra e, eventualmente, ficariam livres. Né? Então, por que esses prisioneiros não apresentaram? Porque eles tinham a consciência que a nação venceria a guerra e eles ficariam livres. Não seriam mortos. Eles ficariam livres. Então, por mais que as coisas fossem ruins, eles tinham a certeza que aquilo ia passar, porque eles tinham convicção, como um bom cidadão americano, que eles são demais, né? E que vencem qualquer guerra. Então, eles tinham consciência que venceriam. Tá? Então, aqui eu termino minha exposição, até falei mais do que deveria, né? Tem que treinar mais. Eu vou ter muito slide. Mas trouxe alguns dados mostrando qual era o castigo para a saúde, né? O que é ruim ficar assim. Mas colocando também que o mesmo confinamento, dependendo da maneira com que se olha para ele, do ponto de vista científico mesmo dizendo, dependendo da maneira como se olha para esse isolamento, esse isolamento pode não ser algo ruim. Pelo contrário, desde que assumamos esses mesmos critérios, né? Saber que isso vai passar e que vai ser melhor do que antes, né? Mais cedo ou mais tarde isso vai passar. Enfim, então eu concluo aqui a minha parte do ponto de vista e falei demais até. Acabei falando um pouco rápido, porque eu estava vendo que estava estourando e comecei a falar rápido. Desculpa aí, gente. Tranquilo. Tem que ser no máximo uns 4 slides, 3, não pode ser mais do que isso, não. Foi muito bom, gostei muito. Eu posso fazer? Pode? Sim. Posso, beleza. Tá bom. Que aí o padre termina. Que aí dá até a bênção, né, porra?
Brincadeira. A visão mais otimista da fé é melhor, deixa para o final, né? Então, vou trazer um pouco de pessimismo filosófico aqui nesse momento. Brincadeira. Brincadeira, vou ser tranquilo O também. Nietzscheano. É ruim, hein? Sou chegado, não. Então, é interessante, assim, que ontem eu estava também me preparando para hoje, né? E aí eu descobri, estava até conversando com o Hugo, perguntava a ele se ele tinha um livro com o nome de Decameron. Aí ali achei muito interessante, porque eram 10 pessoas, 7 mulheres e 3 homens, que se reuniram no período da peste negra para contar histórias. Cada pessoa contava uma história. Então, durante, se não me engano, 10 dias, isso ocorreu. E aí, no total desses 10 dias, se reuniram, então, 100 histórias ao todo. Cada pessoa contou, então, 10 histórias. Isso eu achei muito interessante, porque, na realidade, nós temos, diante dessa pandemia, como o próprio tema já sugere, duas possibilidades. A possibilidade ou de inovar, gerar algo novo, até mesmo como nós três hoje estamos produzindo, né? Não vai sair um Decameron, mas espero que saia algo até mais virtuoso, né? mais interessante. Mas, ao Camerinho. mesmo um Decamerinho, né? Mais santo também, que mas, ao mesmo tempo, assim, por outro lado, nós também temos a possibilidade de gerar, diante de um momento como esse, o contrário daquilo que o Hugo mostrou, né? Nós podemos vivenciar não o otimismo, mas uma vertente pessimista, uma visão pessimista da vida e também desse momento. E isso pode gerar, de fato, muitos outros problemas para nós, né? É interessante, assim, que até mesmo em minhas aulas eu costumo sempre mostrar para os meus alunos a necessidade dessa perspectiva otimista de uma vida com outros valores nesse momento, né? Com uma ampliação de outros valores, valores humanos nesse momento. Por exemplo, nós hoje estamos, de fato, em um isolamento, só que é um isolamento forçado, né? Nós não decidimos por isso, nós estamos forçados a isso. E só o fato de estarmos forçados gera, de fato, uma necessidade, às vezes uma vontade, né? Quase que incontrolável de sair, né? De ir à rua ou de fazer alguma outra coisa que era habitual a cada um de nós. E a própria socialização com a família pode ser um problema nesse meio, né, que estamos vivendo de isolamento. Portanto, nós temos que aprender a socializar, aprender também a manter um relacionamento saudável. E com isso, assim, eu pensava, como que nós hoje podemos estar socializando, ou até mesmo a própria população pode estar socializando nesse momento. Me lembrava, por exemplo, quando éramos novos e participávamos, por exemplo, dos primeiros retiros de silêncio. Comentava isso com o Hugo também. E era engraçado que, nos momentos de silêncio, a gente fazia um silêncio externo, mas aqui não funcionava. Depois, acredito, padre, que o senhor pode até contribuir muito em relação a isso, por causa da sua experiência com a mística, que eu sei que você tem bastante. Então, assim, a grande questão é que o isolamento, aliás, o silêncio, aqui, o interno, nós amadurecemos com o tempo, aprendemos a fazer o silêncio interno, tá certo? E o que eu estou querendo fazer? Na verdade, estou querendo fazer uma relação. Nós estamos em um isolamento forçado. E o relacionamento que deveríamos, então, fazer com maior eficiência deveria ser com a família, com aqueles que estão próximos. Mas, infelizmente, pode acontecer exatamente o oposto, né? O Hugo falava, né, que a utilização das redes sociais, da mídia social, por exemplo, ou até mesmo de momentos como esse, pode fazer com que nós
nos tornemos, tenhamos um efeito mais positivo diante do isolamento. Mas, ao mesmo tempo, nós podemos exagerar na utilização das mídias sociais e não nos relacionar com aqueles que estão próximos. Utilizar tanto a mídia, a internet, as redes sociais, que nem sequer nos relacionamos bem com aqueles que estão ao nosso lado em casa. Isso é uma coisa que nós temos que preocupar. Um outro ponto que eu trouxe em relação à sociologia é a questão do contato social, que existem dois tipos de contato social, o primário e o secundário. O contato primário, ele sempre tem uma relação afetiva, um vínculo afetivo. Então, geralmente é com a família, os amigos, ou então, por exemplo, o clube que partilhamos, né? Até mostrava aqui brincando nisso, né? O Clube Regata do Flamengo aqui, com essa minha parada para boquinha, que eu agora esqueci o nome. Calma, paz, fica tranquilo. A própria religião causa também um vínculo afetivo entre as pessoas. Mas existe também um contato social que é secundário, que é chamado na sociologia de contato social secundário, que é marcado por aquilo que é temporário, né? Por exemplo, quando nós entramos em um ônibus, encontramos o motorista, falamos com o motorista, falamos com o cobrador, tivemos um contato social e ponto. Acabou ali. Não gerou um vínculo afetivo. Somente teve aquele contato social. O que eu estou querendo trazer em relação a esses dois contatos sociais aqui? O contato social secundário, basicamente, que nós tínhamos comumente, basicamente acabou. Há um contato social primário com a família, mas ele também foi modificado ou diminuiu em relação, por exemplo, às amizades ou outras coisas que nós fazíamos. Então, é uma coisa que nós temos que aprender a lidar. E aí, eu vendo um filósofo, para eu concluir, vendo um filósofo brasileiro, um historiador e filósofo brasileiro, o Leandro Carnal, ele falava o seguinte, que o próximo passo, na opinião dele, pós-isolamento social, é a sociedade, é o estado, perdão, é o estado do bem-estar. Isso é bem interessante porque nós hoje estamos vivendo diante de uma realidade que é basicamente essencial, vivendo aquilo que é essencial, né? Privados de tantas coisas, né? Privados de tantas coisas. Pós esse momento de isolamento, o próximo passo possivelmente vai ser uma busca excessiva da sociedade do bem-estar. E isso tanto o Lipovetsky quanto também o Bauman vai mostrar os problemas éticos e também da antropologia que podem gerar. Então, acho que nós temos que ter, de fato, a partir de agora, uma perspectiva mais ponderada diante dessas situações, até mesmo do controle, talvez, da vontade. É tudo. É bem interessante essa realidade, né? Principalmente o Hugo falava, né, sobre aquela questão, né, dos animais, né, que alguns que vivem, né, essencialmente, né, vivem em comunidade, outros que vivem de certa forma isolados, né, e só buscam um parceiro, só busca uma comunidade, né, para se reproduzir, né, diante daquilo que é a sua própria natureza. A gente vê também, né, diante da nossa realidade, né, como dizia Aristóteles, né, que o ser humano é um ser essencialmente político, né? Então, naturalmente, ele está para o convívio, né, para a relação social, né? E esse momento que a gente está vivendo é um momento que realmente nos leva a pensar e refletir muito, né? Naturalmente, assim, a gente pode estar vivendo diante esse conflito, podemos dizer assim, né? Da bênção e do castigo, né? Do castigo no sentido de que assim, né, se torna visível em nós aquilo que antes era invisível aos outros, né? E o convívio, né,
mais latente, né, principalmente familiar, né, principalmente a família, né, que vê mais do que a gente imagina, né, nem precisa falar que ele já percebe, né, só por conta do convívio, né, então acaba que assim, aquilo que é invisível em nós acaba se tornando muito mais visível, né, e isso gera às vezes em nós, gera, né, principalmente vendo, né, por essa parte religiosa, assim, né, até na reflexão mesmo, né, daquilo que seria uma antropologia teológica, talvez, podemos dizer assim, né, as pessoas elas tendem a se esconder mais, né, porque naturalmente elas se tornam mais aquela coisa, a experiência de Adão e Eva no paraíso, né? Viu Deus ou escutou Deus, né? Se escondeu logo, né, atrás do arbusto, né? Porque estava nu, né? E realmente esse isolamento ele nos coloca assim nus, né, diante dos outros, onde a gente acaba realmente não conseguindo esconder, né, muitas vezes aquilo que a gente consegue dominar, né, no nosso cotidiano, no nosso dia a dia, por conta de realidade, né, por conta até das circunstâncias que a gente cria, de bem-estar mesmo, e até de essas circunstâncias que a gente busca, né, até um esporte, um lazer, que é uma forma de a gente desafogar uma tensão, né, e nesse momento de reclusão a gente não consegue desafogar essa tensão, né? E é interessante, né, algumas coisas, né, até que vocês falaram mesmo, né, nesse sentido a gente lembra muito algumas coisas que a gente já leu, né, principalmente no estudo da filosofia, também da teologia, né, a gente vai percebendo, né, que a gente vive, né, no mundo, o ser humano também, né, por mais que ele seja um ser social, né, acho que talvez a gente pode vincular isso ao pecado original, né, talvez, né, essa desordem que está, né, assim, né, que tocou a natureza humana, né, a natureza perfeita da humanidade, né, e a gente vai percebendo, né, como que o ser humano em si, a tendência dele, né, a esse bem-estar, né, essa busca do bem próprio, né, que aí que tá, acho que a grande dificuldade, né, a busca do bem próprio acaba se tornando um mal para o outro, né, e como a gente vai ver, né, esse grande crescimento desse individualismo, principalmente hoje, né? A rede social hoje ela torna as pessoas muito individuais, né? Então assim, né, até a própria promoção do eu, né, na rede social, né, das fotos e tal, a pessoa pode estar triste, mas ela quer mostrar que está bem, né? Porque assim, ela não pode depreciar sua autoimagem, né? E isso acaba realmente gerando um outro problema, né? Que até é um problema dessa circunstância dela não conseguir mais viver sozinha, né? Ela precisa da curtida, ela precisa ali, né, da aprovação do outro, ela precisa, por mais que ela viva isolada no seu individualismo dentro de si, ela ainda necessita de uma aprovação externa, né? E a gente vai vendo que isso acaba acontecendo muito, né, diante da sociedade que a gente vive hoje, mais ainda porque é potencializado por essas redes sociais, né, que muitas vezes, né, que tem o seu benefício, mas quando ela não é bem usada, né, ou usada de uma forma saudável, né, ela acaba realmente trazendo dificuldades para o convívio, né, e para a relação com o próximo, né, para que possa elevar nessa condição, né, que está essencial em nós, né, que é esse ser político, né, esse ser, né, para a relação com o outro, né. E aí nós vemos nessa questão da privação, né, a gente vive hoje um pouco daquilo que a ideia de Sartre, né, quando escreve aquele livro lá, Entre Quatro Paredes, né, onde ali vai sair a célebre frase, né, o inferno são os outros, né, porque naturalmente assim, né, o outro, assim, né, a dificuldade do outro se torna o meu inferno, que faz com que, assim também como a minha dificuldade se torna um inferno para o outro, né, porque se torna muito latente e se tocar, né, a limitação do outro também, né, e acho que aí, né, claro, né, nessa perspectiva de castigo, né, no sentido assim, né, de coisas que não são tão boas nessa realidade, né, de reclusão, né, social, né, de estar, né, confinado dentro de casa, né? Mas isso também abre, né, uma grande porta e uma grande oportunidade também, né, para a vivência do perdão, para a vivência da caridade, da misericórdia, né, da tolerância para com o outro, né, daquilo como São Paulo vai falar em alguns momentos, né, de suportar o outro, suportar no outro não é aturar o outro, né, mas é esse suporte, né, fazer com que o outro seja também melhor, né, e buscar, né, essa ajuda mútua, né, de crescer junto, né? Então é um tempo onde a gente realmente tem vivido isso, né? É claro que gera um pessimismo também, né, porque gera um pessimismo no sentido de que hoje, assim, né, muitos dos nossos sonhos foram por água abaixo, né? Porque, assim, né, muito daquilo que a gente idealizava, a gente não consegue idealizar mais.
E muitas vezes aquilo que o próprio Hugo falava, né? Aquelas circunstâncias, né? E até anotei aqui, né? Coisas que todos nós estamos caminhando, ou podemos dizer assim, nós estamos entre uma linha tênue, né? Entre nessa corda bamba, onde a gente precisa equilibrar, né? Porque os excessos, tanto a falta quanto o excesso, ele acaba se tornando mal também, né? E acaba nos desordenando, né? A ansiedade, todos nós somos tanto quanto ansiosos, né? Mas assim, a nossa rotina, né? De coisas para fazer, de ambientes diferentes que a gente vai e tal, de coisas assim, isso acaba desafogando um pouco nessa ansiedade, né? Porque a gente acaba potencializando, de repente, uma energia em alguma coisa e a gente acaba produzindo alguma coisa e acaba isso não deixando que a gente fique tanto ansioso assim, né? Mas nesse momento de reclusão acaba que isso a gente vê, né, como que a gente vive ansioso, né, e agitado interiormente, né, como o próprio Léo falava, né, nos retiros de silêncio, né, a gente cala exteriormente, né, mas interiormente está ali gritando, né, está ali, né, um movimento que a gente não consegue segurar, né, mas não é uma coisa que a gente consegue dominar de uma hora para outra, né, isso é todo um exercício, né, também a questão da depressão, né, que assim, a ansiedade ela nos ativa e naturalmente a gente esgota as energias e cai nessa depressão, né, nesse vazio, né, existencial que a gente tem visto tanto hoje acontecendo. E aí vem as compensações, né, vem as drogas, vem a violência, vem o álcool, vem um montão de coisa que realmente, né, pode ser, né, visto como um castigo desse tempo também. Mas assim, eu vejo também, né, uma coisa bem interessante, assim, né? Onde a gente vai principalmente nessa realidade religiosa, né? É onde a gente entende, né, que o ser humano está, né, caminhando, né, para uma direção, né? O próprio Cristo, né, quando ele vem a essa terra e vai pregar, né, a primeira pregação de Jesus Cristo é o que, né? Convertei-vos e crede no Evangelho, porque o reino do céu está próximo, né? Então, naturalmente, só nessa primeira pregação de Jesus Cristo aí, ele já nos coloca algumas coisas essenciais, né? Primeiro é a conversão, né? Mudança de direção, né? Ter meta, né? Porque também não adianta a gente mudar a direção sem ter meta, porque então a gente não muda para lugar nenhum, né? Então, assim, né? É a meta, né? E a meta é o reino dos céus, né? Aquilo que está depois, né? Dessa parte, disso que é passageiro, né? Então, a gente vê, né? Como que a religião, ela acaba nos trazendo um olhar, né? Mais, talvez, um pouco diferente, né? Ou podemos dizer até assim, um olhar transcendente, né, diante daquilo que é a realidade que a gente está vivendo, né? E o que a gente vê, né, na própria história da igreja e tal, e também assim, nas realidades, nos exemplos dos santos, né, a gente vê muitas coisas importantes de exemplos, assim, né, pessoas que às vezes a gente fica, eu estava até conversando com uma pessoa essa semana, falou assim, a pessoa perguntou assim, e aí, padre, como o senhor está? Eu falei assim, eu estou aqui no eremitério aqui, fazendo, fazendo várias coisas aqui, né? Meu quarto é o eremitério. Mas só que assim, né, graças a Deus, assim, né, eu ainda tenho uma inclinação para isso, né? Então, assim, né, eu consigo de alguma forma, assim, produzir coisas, né? Aqui, assim, né? É claro que eu estou numa angústia, né? Porque eu sei que eu deveria, assim, o quanto a gente me procura, pô, para preciso me confessar e celebrar o sacramento. A gente sabe, a gente tem essa angústia, que a gente, assim, as pessoas necessitam, né? Do sacramento, necessitam daquilo que a gente pode dar, né? Daquilo para qual nós fomos ordenados para servir o povo. Mas, assim, né, por essa questão dessa impossibilidade, a gente vê, né, que a gente pode ter, né, outros olhares também para esse tempo e aproveitá-lo, né, como uma oportunidade mesmo de produzir, né, de refletir mais, né, e uma coisa que eu tenho visto muito, né, e até conversando com as pessoas, até pelas redes sociais mesmo, a gente percebe que, assim, né, as pessoas têm se voltado mais, né, têm realmente refeito uma hierarquia de valores, né, na sua vida, sobre aquilo que é o mais importante na vida delas, né? E isso a gente tem visto e as pessoas elas têm se voltado mais, né, para o transcendente, né? Porque viram que o bem material que conquistaram, o status que conquistaram, tudo isso hoje não vale de nada, né? Porque você, o que é isso dentro da sua casa, né? Onde Se tornaram mais. você é mais um, Parece e você às Epicuro, vezes né? até exato. Então assim, né, tem umas coisas assim que às vezes nos faz, né, refletir muito, né, e a gente tem visto muito esse olhar, né,
sobre os valores, né, sobre aquilo que realmente é eterno, sobre aquilo que realmente interessa, né, e aquilo que não passa, né, aquilo que realmente fundamenta a nossa vida, né? E algumas coisas, né, até diante daquilo que vocês falaram aí, que eu acho que é bem interessante para esse momento, né, como oportunidade mesmo, né, que a gente pode, principalmente a vida religiosa, ela nos ensina muitas coisas, assim, né? Até o Google ele falava, né, sobre aqueles ciclos, né, de ali, né, do ritmo circadiano, né? E é Isso. interessante isso, né? Porque realmente todos nós a gente vive, a gente necessariamente a gente necessita de uma está em nós, né? A gente necessita de uma rotina diária, né? Porque a rotina ela de alguma forma ela faz com que você não gaste tanta energia assim e faz com que você produza mais, né? Seja mais talvez descansado, né? Para superar, né, as dificuldades também, ou para enfrentar os imprevistos que acontecem na nossa vida no dia a dia, né? Uma coisa que a vida religiosa ela nos ensina, né, até os livros de história da igreja, né, dizem, né, que os monges construíram, né, a Europa dividindo o dia em três partes, né? De 8 em 8 horas. E muitas dessas coisas a gente tem até hoje, né? As 8 horas de trabalho, as 8 horas de descanso, né, do sono, né? E aí, né, os monges eles organizavam um dia diante de três relações, né? A relação com Deus, a relação consigo e a relação com o próximo, né? E era o que vai, né? Podemos dizer assim, né? Regrando a vida deles, né? É a vida de oração, né? A relação com Deus. Então por isso que eles param, né? De 3 em 3 horas para rezar, né? Que se a gente olhar, né? A gente vê, né, essa dedicação, né? Nesse tempo para com Deus, né? O trabalho, né? Que é essencial na vida monástica, né? Que também, né, faz com que a relação com o próximo, né, de você usar o seu dom, né, aquilo que você recebeu, né, de Deus, né, para oferecer, né, ao seu próximo, e a relação consigo, né, o descanso, né, ali, né, o cuidado consigo, né, para estar bem para essa relação com Deus e a relação com o próximo também, né? Então são algumas coisas assim, né, que por um plano de vida, né, quando a gente tem um plano de vida, a gente consegue realmente assim, né, ter uma rotina na nossa vida, que não depende de coisas externas, mas a gente mesmo consegue impor uma rotina, né? Tanto mesmo que a gente tenha um trabalho, que a gente tenha várias coisas, mas assim, a gente consegue manter assim, né, um horário, né, diário, assim, né, horário de acordar, horário de dormir, horário de almoçar, horário de fazer uma coisa e outra. Então, isso faz com que a gente aproveite mais o nosso dia, né, e nos tira, né, dessa ansiedade, né, e naturalmente nos toca, né. E algumas coisas são interessantes, assim, né? Por exemplo, o Hugo dava o exemplo também do experimento, né? Lá, né? Com aqueles prisioneiros, né? Lá de guerra lá, né? E é interessante, tem um livro, né? Que é aquele Em Busca de Sentido, né? Do Viktor Frankl, né? Que é um psicólogo, psiquiatra, né? Da logoterapia, né? Fundador da logoterapia. Ele ficou recluso no campo de concentração em Auschwitz, e lá, né, esse livro ele relata, né, a experiência dele nesse campo de concentração, né? E ele percebeu uma coisa interessante, que as pessoas que conseguiam, né, estar sempre motivadas, né, otimistas, né, com aquilo ali, eram pessoas que elas idealizavam, né, o futuro, né? Elas sabiam que elas iam sair dali, né, em algum momento, né? Então elas ficavam conversando entre si, né? Pô, quando a gente sair daqui, eu vou fazer um jantar para você e a sua família lá na minha casa. Tipo assim, né? Idealizando coisas assim, né? Porque isso fazia com que estivesse motivados, né, para aquela dificuldade, né? E isso é bem interessante. A nossa vida também deve ser um pouco assim, né? Quando a gente tem esse ideal, né, de colocar, né, por exemplo, em prática, né, nesse tempo, principalmente, mesmo dentro de casa, né, os projetos, não projetos externos, mas, sei lá, né, projetos de tanto intelectuais, de ler um livro, ou então de oração, ou então um projeto motor, né, de habilidade motora, né, ou então se a gente coloca, né, um ideal, né, de repente até aprimorar, né, algo que a gente já tem em nós, né, e isso vai fazendo com que a gente aproveite bem melhor, né, e dê sentido, né, realmente a nossa vida. Uma coisa que a vida religiosa ela nos dá é essa ideia, né, desse sentido transcendente, né, por mais que a gente esteja, né, sozinho, a gente nunca está sozinho, né, a gente sempre está com Deus, né, e a própria teologia, né, vai nos ensinar, né, mesmo quando a gente acha que está sozinho,
pelo menos 4 pessoas estão conosco, né? As 3 da Trindade, mais o anjo da guarda, né? A gente nunca está sozinho, né? Mas, assim, né, a ideia, né, que a gente precisa é aprender a se relacionar, né, com o transcendente, né? Porque nós fomos criados para o eterno, né? Então, assim, né, isso aqui é nada mais, nada menos do que só um treino, né, para viver lá em cima, né? Então, quando a gente consegue, né, realmente viver bem, né, esse momento, né, de reclusão, esse momento de silêncio, de esse tempo, podemos dizer assim, né, esse tempo eremítico, né, que nós estamos vivendo hoje, a gente consegue realmente, né, dar um outro valor, né, um outro sentido à nossa vida, né, e realmente, né, ter em vista aquilo que realmente, né, foi aquilo para qual nós fomos criados, né, que é se nessa relação com Deus, né, essa relação com o próximo, relação consigo mesmo. E algumas coisas, né, terminando também sem me alongar muito, né, a gente vê, né, como que assim, né, Deus nos dá, né, essas oportunidades, né, tanto com as redes sociais, né, a gente vê, né, o quanto que às vezes a gente, por mais que a gente ache que é um castigo, né, de estar recluso, né, o quanto assim, né, hoje a gente consegue chegar em pessoas que antes a gente não tinha contato, por exemplo, né? Até hoje, né, pessoas que nos buscam, pessoas que a gente não tinha contato nenhum, né? Assim, né, era totalmente, de repente, assim, né, às vezes até pessoas que tinham um contato totalmente superficial, que hoje se aproximou da gente pelas redes sociais, ou por outros meios assim, de comunicações que nos faz, né, assim, por uma palavra, por uma coisa e outra, elas vêm atrás da gente querendo, né, de repente, um sentido para a vida. A gente vê muito isso, né, as pessoas buscando mais a Deus, né, por mais que estejam, né, reclusas, né, pessoas dando mais valor, né, aquilo que tinha, assim, né, com frequência, hoje não tem, né. Elas conseguem perceber, né, assim, pô, nossa, isso me faz falta, né. Então isso é importante, né, a gente olhar, né, com esse eu tenho visto, assim, eu tenho olhado esse tempo com muito otimismo, nesse sentido de que assim, é uma purificação que a gente está vivendo, e hoje a gente está ficando só com aquilo que é o essencial, né? E acho que realmente está ficando na vida das pessoas é isso, né? Esse essencial que é Deus, né? Que é aquelas coisas que são importantes da família, né? Esses valores, né? Que são realmente eternos, né? E terminando, né, acho que uma coisa assim que é bem interessante também, né, que volta um pouco dessa relação, né, que o próprio Léo falou e o Hugo também, né, é o exemplo, né, do cardeal lá, né, Vantuan, né, até, acho que já servo de Deus também, né, que passou, né, nessa, acho que foi na guerra do Vietnã mesmo, né, esteve Isso. preso, né, por um bom tempo, e lá, né, assim, você via que o testemunho, né, tem até um livrinho, Cinco Pães e Dois Peixes, que ele conta um pouco da vida dele, dessa realidade da reclusão, e depois, né, tem um livro Testemunho da Esperança também, que ele vai falar Isso. sobre isso, né, e é bem interessante, né, que ele, assim, aqueles que davam testemunho dele, né, na prisão, assim, via que era um cara que estava lá, né, preso, às vezes, assim, né, mais que pudesse ser torturado, ser o que for, mas ele tinha sentido para a vida dele, né? Então ele estava ali, assim, né, realmente consciente de que aquela prisão não prendia ele, né? Assim, né? Assim, por mais que as grades prendiam, mas assim, a alma, o espírito dele estava tão elevado, tão em Deus, que naturalmente assim, ele já vivia, como o teólogo Lagrange, né, vai dizer, né, já vivia uma vida eterna começada na Terra. Né? Essa é a vocação de cada batizado. Né? Por isso que a gente vê hoje, né, essa grande dificuldade das pessoas de realmente, né, perceber o verdadeiro valor da vida, né? Porque a gente está para o eterno, né? A gente não está para o material. O material vai passar e naturalmente o que vai sobrar, né, é aquilo que nós construímos, né, como valores, né, aqui, né, nessa terra. Então isso é bem interessante. Interessante ali que você vê, né, que aquele homem, né, o Vantuan lá, né, mesmo com aquelas dificuldades todas, ele evangelizava, né, e depois começaram a perceber que eles tinham que trocar, né, a guarda toda semana, porque ele contou todo mundo, assim, convergia, ele não falava de Deus para aquelas pessoas, é o testemunho que fazia a diferença, né, e aquilo ali você vê, né, a pessoa que tem sentido para a vida, né, ela não reclama, né. Aqui também, na minha realidade aqui, eu tenho tentado fazer projetos que eu tinha, não tinha tempo, agora eu tenho tempo, né,
tenham colocado em prática, né, algumas coisas assim, tem sido interessante, né? Tem feito artesanato, tem estudado música, tem escrito, tem feito um montão de coisa, lido mais também, né? Então a gente vê, né, que antes a gente reclamava, pô, se eu tivesse mais tempo eu rezava mais. Agora você tem, você reza mais, assim, né? Se eu tivesse mais tempo eu lia mais, né? Agora tem tempo, está lendo mais. Então assim, essa é uma oportunidade que a gente tem que acolher, né? Das circunstâncias e realmente, né, fazer com que esse tempo não seja desperdiçado, mas realmente seja um tempo produtivo, né? E naturalmente a igreja, né, a doutrina, a fé, né, nos auxilia muito nisso, né, em realmente fundamentar a nossa vida em algo que é eterno, né? Mesmo com essa reclusão, nos faz, né, realmente, né, crescer e faz, né, ser cada vez melhores também. Então, acho que esse é um tempo, né? Eu acho que muito mais do que castigo é oportunidade, né? Por mais que a gente tenha as dificuldades também, porque naturalmente a gente é humano, dificuldade vamos ter sempre também no convívio, né? Mas é a oportunidade que a gente tem de ser mais tolerante também, de viver nesse momento com mais misericórdia, né? Ser capaz de expressar as faces do amor, né? O perdão, a misericórdia, a caridade, que esse tempo tem sido disso, né? Tem sido de realmente de colocar em prática essas realidades, né? Que são bem próprias, né, da nossa cultura, né, da nossa fé principalmente, que muitas vezes às vezes fica, né, um pouco distante, porque a gente acaba se preocupando com tanta coisa e acaba esquecendo daquilo que é o mais essencial. E esse tem sido realmente o tempo da busca do essencial mesmo. E, essa pequena reflexãozinha, né, que acho que também já passou meu tempo. E é importante, sim, né, é uma oportunidade que Deus está dando, né, para que a gente possa realmente colocar, refazer as nossas hierarquias de valores. Né? E eu acho que eu tenho visto muito isso na vida das pessoas. Posso acrescentar uma coisinha? Vai lá, levanta a Sim, mão. sim. Beleza, então. Não, Olha deixa só, o achei muito. padre concluiu, padre? Pode abrir. Sim, sim. Então, vai lá, Léo. Perfeito. Não, que você silenciou, é por isso que eu interrompi, perdão. É, Você falou, acho que 2 pontos interessantes aí, a questão da busca daquilo que é essencial, essa compreensão daquilo que é essencial, certo? Isso eu achei muito interessante. Mas o ponto, acho que principal, acho que das duas falas, da sua e de Hugo, é, principalmente em relação àquele exemplo que o Hugo deu dos soldados, né? A questão do sentido, o sentido da vida, né? Acho que o sentido da vida, quando você dá sentido à sua vida, ou um propósito, você de fato você consegue viver essa realidade de isolamento de uma forma mais positiva, quando você tem um bom sentido para ela, né? Para a sua vida. E aí eu criei aqui uma questão, né? O senhor falou no início da sua fala o seguinte, padre: alguns sonhos caíram. Pois é, alguns sonhos caíram, né? Por causa dessa realidade, que ninguém estava organizado ou planejava isso. Porém, acho que surgiram novas expectativas. Né? Eu acho que a abertura para o novo, para esse novo, dentro de uma perspectiva otimista, dentro também, claro, se você tem uma vida com um sentido adequado, né? Principalmente na nossa perspectiva que é cristã, você enxerga essa nova realidade com um novo desafio para gerar novas soluções para a sua vida e talvez até mesmo soluções que antes você não enxergava, como o Hugo já está falando, como nós hoje aqui. Então, é uma nova perspectiva. Talvez os sonhos anteriores, por hora, estão em stand-by, mas outros surgiram e se demonstra também a nossa própria capacidade humana de realizar coisas novas em um meio também diferente. Até queria fazer um comentário. Ali, da próxima vez eu até vou reduzir o número de slides, que acho que ficou grande. Trazendo 2 pontos, né? Uma é que a ciência não afirma que todo mundo que tiver em reclusão vai ter esse tipo de problema, tá? Até porque eu costumo explicar que a ciência
biomédica, da saúde, na medicina como campo da ciência, não existe 2 mais 2 não necessariamente é igual a 4, né? É diferente das exatas, das ciências exatas. Então, dizer que uma média, dentro daquele grupo estudado, ou seja, se fossem soldados brasileiros, teriam a mesma atitude? A gente não sabe. Porque, na verdade, a gente está falando de um grupo específico que foi estudado. E ele extrapola para frente. Né? Isso vale para os dois lados, tanto para o ruim quanto para o bom. Estudaram os nova-iorquinos no 11 de setembro. Não quer dizer que outra população vai agir igual, né? Mas quer dizer o quê? Que, de fato, o isolamento, o confinamento não desejado, ele causa em algumas pessoas esse tipo de doença. Pressão arterial aumentada, até por causa da ansiedade, né? Problemas cardíacos, né? O indivíduo começa a ter problema de coração. Tudo isso por conta do confinamento. Mas não, eu fiz questão de trazer esse outro contraponto para mostrar justamente que é isso. A ciência vai trazer um outro dado que, para os soldados americanos, o americano tem aquele sentimento que ele é o mais poderoso, né? E a ação dele vai vencer qualquer guerra. Então, ele tinha um otimismo elevado. Então, justamente para mostrar o seguinte, depende. Na verdade, a gente não sabe o que vai acontecer. Muita gente vai sofrer por causa do confinamento, mas pode ser que outras pessoas não. São artigos diferentes, mas só para mostrar que não existe um conceito absoluto do ponto de vista que quem ficar confinado vai ficar doente. Né? Só deixar isso bem claro, porque isso vai... Não é regra. Da que a gente está conversando aqui, e porque de fato não é regra. Né? A gente tem um soldado americano, tem um Vantuan, né? Isso não é regra. E aí, até dentro do que o Léo comentou, só para deixar bem claro que a ciência está andando de acordo aí, né? Na verdade, está só confirmando isso que a gente está comentando. E aí... E também, assim, às vezes até dentro de um mesmo grupo, né, há manifestações diferentes e até graus diferentes também dessa manifestação, né, de ansiedade, da forma, né, de expressão, né, daquela tensão também, né? Isso é bem interessante, né? Por exemplo, daquelas pessoas nova-iorquinas, 25% usaram álcool, ou seja, 1/4 dessa população, não foi todo mundo que usou. Aí o outro, acho que 9% teve depressão. Então, basicamente, não quer dizer que ele vai ter tudo aquilo que eu comentei, porque na verdade o que eu comentei foi os problemas do confinamento. Mas não necessariamente a pessoa vai desenvolver aquilo tudo e pode ser que não desenvolva nada, né? Deixar isso claro. E aí o negócio Mas é bem interessante essa própria questão do sentido mesmo, né? Como você falou, os soldados, por estar arraigado neles, a questão assim, né? Pô, nós somos superiores, a gente vai vencer. Estavam otimistas, né? Ele tem aquela motivação de que uma hora ou outra eles vão bombardear, vão resgatar a gente. Né? Exatamente. Então, até trouxe esse artigo. Essa realidade também que... Sim. Não, desculpa, deve ter um delay. Apareceu um delay, desculpa, fala. Não, é que essa é uma realidade, né, que a gente vê que a fé nos dá muito isso, né? Que é essa coisa da esperança, né? Pode estar assim, né, coisa mais difícil que for, mas assim, a esperança ela nos eleva, né? Que assim, bem, em algum momento tudo pode mudar, né? Assim, Deus pode intervir, né? Acho que é um pouco daquela realidade que São Paulo falava também sobre ele questionava assim mesmo, né? Para mim é bom que eu morra, né? Que eu vou para o céu, né? Mas para eles é bom que eu esteja aqui ainda. Né? Ficar aquela coisa, mas essa ideia, né, de que assim, né, pô, se eu morrer tá bom, vou para o céu, acabou essa agonia aqui, né? Mas é lucro, né? Mas essa Sim. ideia, né, do sentido elevado, né? Então, assim, né, eu me apego a isso que eu tenho certeza que vai passar, né? Mas eu sei que é um pouco também daquilo, se a gente olhar na história, né? Na história da humanidade, a gente vai ver um pouco desse sentido, né? De transcendência, assim, né? Mas é manifestado por outras formas, né? A gente vê isso na própria cultura romana, grega,
e assim como as outras antigas também, né, dessa coisa da reverência, né, do rei, do endeusar, idolatrar, né, que é aquela coisa assim, né, ele morreu, mas continua, né, continua aquela figura e tal, né, até a questão dos mitos, né, gregos também, né, daqueles heróis, né, então assim, né, morreram, mas continuam aí, né, o seu exemplo, os santos na igreja também, né, morreram, mas continuaram, mas estão imortais, né, na vida da humanidade, no pensamento humano, na vida da igreja, na celebração da igreja, né? Então essa ideia que a única forma de imortalizar algo, né, é você marcando a história, né? Assim, né? E como que você marca a história? Você marca a história assim, né, alcançando a plenitude do seu próprio ser, né? Não é tendo coisas, né? Mas porque você pode ter muita coisa e ser uma pessoa terrível, né? Mas você marca a história na medida em que você eleva, né, a sua própria essência, né, digamos assim, né, a sua própria humanidade. Né? O que fazemos na vida ecoa na eternidade. Gladiador. Pode assinar aí. Léo tinha até comentado sobre acho que o Leandro Carnal comentou que talvez haja um excesso de contato, né? Você comentou, Léo? Pós-Covid? Isso, é cultura do bem-estar que ele fala. Então, aí ele fala que pode ser que haja, pela reclusão, haja um excesso de contato, né? Ou seja, pode ser que o cara que era caseiro fique mais fora de casa, mas porque ele sentiu necessidade de ficar fora por ter ficado privado por muito tempo. Lógico que também existe outro contraponto. O cara que já não era caseiro e que descobre o valor de ficar em casa. Né? Esse cara vai sentir saudade de casa quando estiver trabalhando. Aí, sim, exato. Mas essa compulsão é interessante, porque eu vi uma matéria na China, eles estavam muito preocupados, né? Começaram a abrir algumas cidades, né? Alguns lugares que estavam em reclusão. E aí a loja estava muito preocupada, como todos os empresários também estão, né? Eles abriram, a loja nunca vendeu tanto na história como eles venderam pós-reclusão lá na China. Acho isso interessante porque parece estava privado disso sob certa necessidade. Né? Então, aquelas pessoas que já eram compulsivas por compra, foram lá e compraram tudo. Se tornou ainda mais. Mais ainda, né? Potencializou. Tirar o atraso, né? Exatamente. Potencializou. Então, pode ser que isso aconteça, né? Não, mas realmente é uma manifestação, né? É uma tendência. Assim, eu vejo que, assim, pelo menos, assim, né, não sei, posso estar também completamente errado, né? Mas eu vejo que, por exemplo, existem algumas coisas que são próprias da nossa humanidade, né? Que em cada uma pessoa, e isso vai depender de temperamento, personalidade, várias circunstâncias, né, de formação, várias pessoas, às vezes o mesmo problema, ele tem várias tipo de manifestações, né? Manifestações extremamente positivas no sentido assim, né? No sentido de, assim, né, de excessos, né? E manifestações no sentido da falta, né? Assim, né? De efeitos contrários, né? A mesma circunstância gerar efeitos totalmente opostos, assim, né? Isso é bem interessante, né? Nessa realidade. Por isso que, assim, né? Realmente a ideia, né? Essa área de humanas, né? É totalmente inexata, né? É claro que a gente tem até padrões de comportamentos, né? Que são a gente percebe, né? Mas assim, né? Esses padrões de comportamento eles estão muitas vezes vinculados a um temperamento, uma certa circunstância ou outra, mas assim, os padrões eles são diversos, né? Não existe assim, né? Pode ser que é aquela coisa, né? A pessoa, né, que às vezes assim, né, vê alguém triste, vai no velório, né, todo mundo chorando, a pessoa começa a rir, né? Assim, né? Ela tá rindo de desespero, mas que assim, a manifestação externa dela não assim, aparentemente não é desespero, né? Mas assim, né, como se fosse uma coisa de alegria, né? Mas são reações, né, diversas. Né? Desculpa, Léo, fala. Posso? Só para pontuar aqui, uma coisa que eu acho interessante,
Isso eu não li em livro nenhum, tá? Talvez eu pensei isso até em uma aula e falei na aula e eu acabo usando isso para mim. Não sei se isso é certo, mas pelo que aquilo que eu entendo de filosofia, fui percebendo. Por exemplo, na filosofia antiga se tem o grande interesse na política, na ética, o bem comum. Então toda ação tem em vista o bem comum, o bem da sociedade, geralmente. Geralmente é essa perspectiva. Na filosofia pós-moderna, que é atual, a cultura do bem-estar é o ponto de partida, às vezes. Né? E aí o que acontece? Isso que o Hugo falou da questão da compra, a compulsividade em relação à compra, mas eu acho que uma outra coisa que vai gerar é a questão também das viagens. Acho que se de falar da característica da cultura do bem-estar. Perdão. Bom, se na antiguidade a característica era a sociedade, o bem comum de todos, agora o bem é o meu bem, tá certo? Então, como o padre falava também, se não me engano na colocação dele, é a cultura do individualismo. E aí uma das coisas que eu acho que vai ser dilatado nesse pós-pandemia, pós-isolamento, por exemplo, as viagens, o que acredito que deve aumentar um número de uma forma muito alta, realmente. Não só as compras, mas também a beleza, a questão do belo, seja nas academias, seja também em cirurgias plásticas, entre outras coisas. Tudo isso está relacionado à cultura do bem-estar. E eu acho que, de fato, isso, até por uma resposta nossa a uma ansiedade que talvez já esteja se vivendo, nós vamos se perder, nós no sentido da sociedade, né? Vai se perder no pós-Covid. Então, vamos ver o que vai rolar. Acho que até estava comentando, o nosso tema mesmo, né? Para alguns isso pode ser um castigo, né? Mas um castigo sem Sim. sentido. Se a gente pegar, por exemplo, e comparar, voltar um pouquinho na Semana Santa, que foi vivida de maneira como nunca, né? Talvez. Uhum. Se a gente parar para analisar uma reflexão que a gente tinha feito do Calvário, né? As cruzes no Calvário, existe uma cruz que é carregada sem sentido. Até o Carnaval vai trazer isso no livro dele. Diz o seguinte, existem 3 cruzes, né? Carregada com amor, que é de Cristo. Aquela outra que o cara tinha culpa, mas no meio do caminho vai percebendo, ao olhar para Cristo, ele faz um exame de consciência e percebe que ele estava errado, o que leva ele a exclamar no final, Senhor, lembra-te de quando estiver no paraíso. E existe uma cruz que é carregada sem sentido, onde só tem reclamação, né? Então, acho essa colocação dele muito interessante, porque ele vai falar, a cruz vem para todo mundo, né? O distanciamento veio para todo mundo. O dono do Santander, o presidente do Santander que morreu, né? Nesse caso não teve como fazer, vem para todo mundo. Agora, como cada um carrega essa cruz que é colocada às costas, é que vai fazer a grande diferença, né? Ou seja, pode ser que alguns tenham a reação do bom ladrão, né? Do bom ladrão, e fale, poxa, olha, é um tempo que ele está redescobrindo a família, aquele que é casado, aquele que mora com os pais, não importa, ele está redescobrindo aquele que mora com ele, ou se ele mora sozinho, está redescobrindo ele mesmo, né? Está começando a olhar para ele e ver coisas boas e coisas ruins, naturalmente. Então pode ser a cruz do bom ladrão, né? Mas isso para você fazer, para progredir, você tem que ter um ponto de chegada, como o padre comentava na meta. Não tem como analisar se eu progredir se eu não sei onde eu vou chegar, né? O Chesterton é um dos que basicamente combateu isso na época dele. É justamente isso, porque se você não tem meta, não tem como você comparar nem do ponto de vista da razão. Não tem como eu comparar, fazer um estudo longitudinal, ou seja, onde eu vou acompanhando o paciente ao longo do tempo e vou comparando o que aconteceu com ele ao longo do tempo. Isso é um estudo longitudinal. Não tem como fazer isso porque não tem meta. Não tem como comparar. Não tem como mudar se não tiver um parâmetro de mudança, né? E aí, é lógico, o bom ladrão tem um parâmetro de mudança perto dele, né? Mas o outro também tem, né? Não é porque o outro enxerga e um enxerga, o outro não. É um outro ponto, né? É um mistério. Então, assim, do ponto de vista da ciência, a ciência está dizendo,
Pode ser bom, pode ser ruim, é ruim para muita gente. Aí, ampliando a nossa conversa, a gente sabe que é ruim porque muita gente também não tem esses conceitos do catolicismo. Não estou nem dizendo do cristianismo como um todo, não, que é muita gente cristianismo, né? Uhum. É muita gente É, no sentido ruim da é palavra. muito diferente. É um pacote muito grande. Mas do catolicismo de modo particular, né? Que ensina a pessoa a fazer um exame de consciência, ensina a ter a virtude do otimismo, né? Ou seja, e tentar olhar para a situação pior que ela. Santo Agostinho vai dizer, né? Dois olharam para uma. Estavam dentro, dois ladrões estavam na cela, olharam para fora. Um viu a estrela, outro viu a lama, né? Ou seja, como aqueles soldados americanos lá, a diferença, né? Que é uma outra discussão também do Chester daquela ortodoxia, é justamente a questão da confiança. Nesse caso, ele confia na nação, óbvio, aquilo foi importante para aquele momento, né? Mas a gente sabe que é uma confiança temporária. Por exemplo, agora com o Covid, eles estão se deparando com os Estados Unidos que não é mais soberano. É os Estados Unidos que está Uhum. sucumbindo ao Covid, cara. Só está piorando. É. Então não adianta você. Cada cidadão americano tem $400 para gastar em saúde, no máximo. No máximo. A gente não tem nada. Então, na verdade, ele está percebendo que ser americano não está salvando ele do Covid. Ou seja, Uhum. aquilo que salvou os soldados americanos, impedindo deles ficarem deprimidos, de quererem se suicidar, ou coisa do tipo, não Já não salva, funciona mais. não funciona para esse grupo, nessa situação. Agora, É. Agora é criptonita. se a gente pensar do ponto de vista cristão, continua sendo a mesma esperança. A A mesma do mesma Thomas esperança. More, a mesma do Antoine, todos tinham o mesmo otimismo. Do São Paulo na cadeia. Estou nem aí. Não quero morrer agora, mas se morrer também é bom. Eu encontro meu amado. Se não morrer também, eu tenho mais coisas para fazer por aqui. Então, para ele, morrer é muito. Se a gente. Se a maneira. É lógico que se você fizer uma pesquisa com os próprios católicos, você vai encontrar muita gente deprimida, provavelmente, pós-Covid. Eu estou especulando, né? Mas aí entra num problema, uma discussão mais interna, né? Até que Sim. ponto as pessoas estão formadas humanamente, né? Não, exatamente, né? Para É um viver isso. problema, assim, de reflexão sobre si mesmo, né? É Exato. porque a gente entrou numa cultura muito do a gente tá vivendo de um tempo para cá, né, por conta das facilidades também, né, da economia e tal. A gente entrou assim, numa busca muito desenfreada, né, de acúmulo de coisas, né, de, de bens materiais, né. Então a pessoa é aquela coisa do sei lá, a gente escuta muito isso, né? O pai ou a mãe que fala assim, vou dar pro meu filho tudo aquilo que eu não tive. Você dá tudo que você não teve, que você vai ver o que você vai criar, né? Assim, né? Um Por quê? Né? monstro. Porque é a ideia, assim, né? De você dar tudo aquilo que não teve, porque às vezes a pessoa ela pensa que, assim, né? Pô, eu seria mais feliz se eu tivesse aquilo que eu desejava ter. Na verdade, assim, né? Você é feliz hoje porque você de repente assim, né, sonhou com aquilo, mas por não ter ganhado aquilo, por saber, né, por ter consciência da sua realidade, né, da sua de repente assim, da baixa renda ou sei lá, né, de N circunstâncias que não tinha possibilidade de alcançar aquilo, né, por consciência disso, né, houve um amadurecimento, né, dessa consciência de si, onde a pessoa ela reconhecia que ela desejava, mas não podia. E assim, né, e quando você dá tudo de mão beijada, as pessoas elas não percebem o valor daquilo. É aquilo que você falava da questão do sofrimento, né? Hoje as pessoas têm uma dificuldade muito grande de viver, né, de encarar o sofrimento, porque assim, tudo é essa questão mesmo, como o Léo falava, né? É a busca do bem-estar, né? O bem próprio, né? Na antiguidade, o sumo bem era o bem comum, né? Era até se reflete muito lá na República de Platão, lá, né? O bem da Exatamente. cidade, né? Então assim, né, essa ideia do assim, né, de que eu faço, a igreja vive muito isso, né? A igreja ela prega o quê, né? A igreja é um corpo onde há muitos membros e assim, né, nós temos um lugar nesse corpo, porque nós somos um membro, né? Assim, nós não somos, assim, né, para Deus, nós somos únicos, né? Não tem como substituir. Assim, pode até ter pessoas que vão fazer
ou pior ou melhor do que a gente, mas igual nunca vai ter. Isso é uma certeza, né? Porque nós somos únicos, né? Então, assim, a dificuldade que as pessoas hoje têm de reconhecer isso, né? Que ela é única e ela mesma tem algo para oferecer ao outro, é muito difícil, né? Então, aí entra a questão da vaidade, né? Ela quer ser como a atriz de cinema, da novela, ele quer ser igual ao jogador de futebol. Então, assim, né, o parâmetro de felicidade é aquele estereótipo de que você tem tudo aquilo que você desejaria ter, né? Assim, né, financeiramente ou então materialmente falando, né? Na verdade, é uma ilusão, né? Esse tempo que a gente está vivendo hoje mostra muito isso, né? Que a pessoa tem um carro na garagem, mas ela não pode nem ir na rua. Assim, né? Exatamente. Então, assim, Tá né? devendo desde o mundo, né? O mesmo que tem a Ferrari e o Fusquinha, os dois estão na mesma limitação, estão vivendo o mesmo sofrimento. Assim, né? Então, assim, acho que a ideia toda, né, é essa, né, de aprender a viver, né, nesse sofrimento, aprender a superar, né, esse sofrimento, né? É aquilo que a gente escutou muito no acampamento, né? Conhece-te, aceita-te, supera-te. Santo Agostinho falava muito isso, né? E essa ideia, né? A nossa vida é assim, né? É conhecer-se. Né? Então, assim, para conhecer-se, a gente tem que estar preparado para se deparar com as nossas mazelas também, né? Mas não basta só conhecer, né? Porque a gente também pode conhecer e não aceitar, né? Quando alguém fala, pô, você tem esse problema, assim, não, eu não. Assim, né? E na verdade, quando a gente aceita, né, a gente está pronto, né, e capacitado para superar, né, a realidade também. Que às vezes vencer um problema não é extirpar ele da nossa vida, né? É aprender mecanismos ali, né, de combatê-lo, né? Que a nossa vida, a gente vê muito isso na nossa caminhada, assim, né, que a gente tem momentos de resistência e momentos de persistência, né? O momento onde a gente dá passos mais largos e aquele momento onde vem a tempestade, onde a gente precisa manter-se resistente, né? Assim, né? Vencer não é dar passos, vencer é manter-se firme, parado, né? Fixado, né? Então, acho que é muito isso na nossa vida. Às vezes, é aquela coisa, né? Às vezes, perder é ganhar, né? Assim, depende da perspectiva e do ideal, do sentido que a gente dá para nossa vida, né? Acho que é isso que vocês estão falando aí, né? Eu, particularmente, meu tempo dobrou, né? Porque agora eu estou tendo que responder aluno fora de horário de trabalho, tudo isso para minimizar os problemas, né? Mas, assim, eu estou vivendo com excesso de trabalho e falta de... Eu tinha pouco tempo, agora estou menos ainda. Então, se estava ruim antes, eu vou passar a não reclamar de antes, né? Porque pode ficar pior. Então, Mas, lógico... Não, porque Mas temos também o lado bom da coisa, né? Estava comentando com o Léo. É diferente, e não, agora não só falando de mim, porque particularmente não estou tendo tanto problema com relação a isso, não. Mas, até porque eu sou uma pessoa muito caseira, né? Mas, discutindo a sociedade como um todo, tem gente, você pega na China, a China está tendo um índice aumentado, né? De divórcio, né? Por causa do coronavírus. Ou seja, possivelmente as pessoas nem se conheceram. Sim. Não se conheciam, talvez casadas há 10, 20 anos, mas não se conheciam. Talvez aquele mínimo, como passa a maior parte do tempo trabalhando ou fazendo outras coisas, gera uma certa vontade de vir para casa em algum momento, eu imagino, né? E chega em casa, não dá tempo para brigar. Quando briga de vez em quando, mas nada muito sério. Mas você está 24 horas com o outro. E outra, você às vezes passa por um problema no trabalho, e aquele problema fica, por vezes, no trabalho. Ele vai diluindo, vai se dissipando, não chega à tua casa. Nesse momento, o que acontece é que você está trabalhando dentro de casa. Então, se acontece um problema no trabalho, e ao mesmo tempo você tem aqui a realidade da casa, criança gritando, querendo fazer dever, a chance desse indivíduo, o autocontrole dele é muito maior. Porque ele precisa se controlar, pelo menos eu imagino, né? É uma opinião. Ele vai ter que se controlar para não descontar aqui. Coisa que naturalmente ele não faria se ele estivesse no trabalho, ele ia pular, ia ficar. Chegou em casa, ele consegue separar os dois ambientes, né?
É igual você Exato. trabalhar com a esposa, né? No mesmo lugar. Não é nem muito recomendado por conta disso, porque você acaba levando o trabalho, problemas de trabalho para casa e problemas de casa Pra para o cá. trabalho. Não, no meio da reunião, cara, fica quieto aí porque você não arrumou a cama. Né? Aí tem gente que apela, né? Tem gente que apela porque quer vencer a guerra, né? Então, é um desafio para muita gente, né? É uma oportunidade, eu vejo com otimismo, obviamente, esse assunto que a gente está comentando aqui, eu não vejo como castigo, né? Pelo contrário, eu vejo como uma oportunidade, né, de Deus para a gente. Agora, uma coisa, o Léo comentava da filosofia, se a gente pegar na Idade Média, a filosofia do bem comum, que ainda era preservada, isso numa comunidade que tinha um sentido, né? Ou que pelo menos Exato. todo mundo estava sempre falando daquilo. Ele podia até ser meio cristão, meio bambo, mas ele estava sempre ouvindo falar daquilo e tinha um porquê, Cristandade, né? de ter uma pregação de bem comum, né? Tinha um propósito nisso, né? De comunidade, de um corpo só, tudo isso favorece essa unidade. Agora, eu não sei, a nossa pergunta, né? Será que a gente sabe, a gente que eu digo sociedade, né? Saberia viver a filosofia do bem comum nesse mundo secularizado? Então, essa É eu vejo diferente. que essa A gente está sendo obrigado a eu vejo fazer. que não, na verdade a gente tá tendo que assim, a sociedade hoje está tendo que viver isso na marra hoje, né? Porque na verdade assim, né, elas foram essa questão da reclusão, né, e de estar em casa, na verdade o que isso fez com as pessoas, né? Fez com que elas tivessem elas se tornaram privadas da comunidade de conforto e elas estão numa comunidade de conflito, né? Que é a comunidade familiar, né? A família sempre, a relação familiar sempre foi e sempre vai ser, acho que só na Sagrada Família mesmo que não era. Sim, sim. Mas Será? a Não Mas sei. questão, sempre ser uma relação de conflito. mas assim, a questão é se aquele povo Hoje não sabia, tinha pecado. Eu sei, tô brincando. tinha uma filosofia do bem comum, sendo que tinha uma aliança. Você pegar os árabes lá com o islamismo, o Islã, Hum. Maomé faz algo que era improvável porque havia uma aliança política feita ali, que até hoje isso não se repete. Maomé é digno de honraria por parte deles, mas não é à toa, né? Porque de ser adorado por eles, mas não é difícil de imaginar, porque ele conseguiu fazer algo que ninguém depois conseguiu fazer, que é unir esses árabes politicamente. Então havia um propósito, não estou nem falando de um propósito necessariamente, acaba tendo uma religião, mas não necessariamente teológico, né, ou religioso, eu posso dizer, mas eles tinham um objetivo. Nós hoje não temos o bem comum, É. a filosofia do bem comum da Idade Média. O sentido da vida era o céu, o corpo de Cristo. A questão é, hoje, talvez seja mais difícil viver esse tipo de reclusão em prol do outro, porque, na verdade, o Covid, para muitos que estão em casa, na nossa faixa etária, até morre um ou outro na nossa idade, mas a maior parte é da terceira idade para cima. Então, na verdade, nós não saímos de casa, até pode morrer? Pode, mas para não contaminar o outro, né? Então, na verdade, Sim. acho que, assim como o artigo trazia lá uma coisa que pouca gente entende, que é que o otimismo é uma virtude, né? É um valor judaico-cristão também. Lógico, presente também em gente que não é Claro. religiosa, obviamente, é uma virtude humana, né? Ou seja, tudo isso depende, na minha opinião, de virtudes, né? A solução está nas virtudes. Porque nem ser cristão está na solução. Esse dia eu ouvi de um amigo meu, ele estava preocupado com os negócios, ele estava querendo aqui abrir si mesmo, porque ele está pensando o seguinte: eu sou jovem, só que ele esqueceu que ele também é doente, ele tem uma outra comorbidade, não é doente, mas ele tem outros, ele não é tão ileso, não. E aí, mas assim, o fato de ele ter uma faixa de maior segurança, que não é tão seguro assim, na faixa dos 40 já não é tão seguro, mas ele ele está assim: meu Deus do céu, mas minha empresa vai falir, eu não sei o que eu vou fazer. Aí eu me perguntei, né, conversando
entre amigos, falei, mas tu sabe se vai estar vivo, né? Então a empresa pode, de repente, não falir, mas você não vai estar vivo para curtir. Né? De Então, repente, se você falir, né? de repente falir, pô. Então, assim, entende que é um contrassenso. A pessoa está preocupada em perder o negócio, é óbvio, né? Ainda mais no mundo materialista, mas nota que o conceito cristão, a formação cristã está se diluindo na vida daquela pessoa em particular. Né? Não estou falando aqui o nome. Então, mas essa ideia como a questão do bem comum, né? É interessante que isso, a cultura grega, os grandes filósofos, realmente, se a gente pegar, né, assim que vai fazer as sínteses, né, Platão e Aristóteles, né, a gente vai ver que é muito presente isso, principalmente na República de Platão, ou então no livro lá Política, lá de Aristóteles, lá, né, ele vai falar muito sobre essa questão do bem comum, né, porque eles vão chegar a uma conclusão de que, né, que da questão da busca da virtude, né. O que é a virtude, né? A virtude seria aquilo que seria a plenitude daquilo para a qual nós fomos criados, digamos assim, né? Nós existimos, digamos assim, né? Na ideia deles. Né? Então, assim, né? Isso é o bem, né? E o que é o bem? O bem comum, ele é o quê, né? É aquilo que é a própria manifestação, né, da sua essência, que assim, né, que de alguma forma te eleva, mas não só eleva você, mas eleva toda a comunidade, né? Todo o ambiente, né? Toda a cidade, tudo ali, né? Que é essa ideia da elevação, assim, o seu bem, ele precisa elevar o outro também, né? Então aí eles vão discutir, né? Então o que será que isso aqui, né? A ideia da bondade circunstancial, né? Saindo da questão da virtude, né? Então você pega às vezes uma atitude, né? Que é uma atitude de assim, depreciativa no sentido assim, né? Poderia ser até assim desonra, né? Digamos assim, né? Mas diante de uma circunstância, aquilo ali se torna um bem, porque não é só um bem para você, você sofreu com aquilo, mas aquilo gerou um bem para a sociedade, para o corpo todo, né? Para toda a realidade, né? Então, assim, né, assim, né, é um bem, assim, né, você perdeu, mas venceu, assim, né, a ideia do perder para vencer, né? Então, assim, existia muito isso. Hoje a gente tem uma dificuldade nessa circunstância porque as pessoas não pensam assim, né? A própria questão da satisfação, do bem próprio, né? As pessoas buscam, como esse rapaz aí, né? Ele tá pensando no negócio dele, que custou o suor dele, né? Construir aquilo ali, né? E pode ser que depois disso tudo, assim, então vale a pena, pô, eu posso morrer? Tá, mas eu vou morrer, assim, mas se eu não morrer, eu vou ficar falido. Então, assim, não vai adiantar nada eu viver, se eu não vou ter nada para aproveitar. Então, é melhor arriscar, né? Assim, né? A ideia é assim, daquela coisa, assim, né? Ele não tá pensando no outro, né? Que de repente ele pode contrair o problema e levar para um ente familiar, sei lá, um ente querido dele, né? Eu, por exemplo, aqui, eu tô na minha cidade aqui, né? É difícil, assim, eu não vou em casa, né? Porque, assim, eu tenho contato com um montão de gente, então, pô, não vou. Meus pais, graças a Deus, não têm problema de saúde, assim, né? Não são idosos, assim, né? Mas minha avó, por exemplo, eu não vou na casa da minha avó, né? Nem por reza, assim, né? Por quê? Porque esse cuidado, né? Esse olhar do bem comum, né? Eu não estou preocupado com o meu bem só, né? Mas o bem do outro também, né? Então, assim, às vezes eu me privo para que o outro também, né, esteja bem, né? Essa é a ideia. Mas o problema é que a filosofia do bem-estar, desculpa, Léo, deixa eu te falar, criou raízes, né? Faltou aqui a palavra. Até dentro da igreja, né? Quando eu falo dentro da igreja, dentro das pessoas, dos filhos. Peraí que rapidinho que eu vou bem pegar um negócio aqui que minha bateria vai acabar. Rapidinho. Tá. Engraçado que era sobre isso que eu ia falar, irmão. Oi? Então deixa eu falar, pô. Tu é que tá mandando sobre isso. Que nada. O que você... Não, essa é a tua parte. Fala aí depois. Você é bobo. Eu falo, tranquilo. Voltei. Vou passar pro Léo, que o Léo acho que ia falar algo nesse sentido. Aí, deixar que ele entende mais. Então, eu acho interessante o seguinte.
Quando o Hugo principalmente estava falando em relação à Idade Média, ali se vivia a cristandade. Então, assim, toda a sociedade, a cultura, a filosofia estava na perspectiva do cristianismo. Então, como ele falava, mesmo se o cara fosse um cristão de meia tigela, Uhum. ele estava encorpado naquilo ali. Então era fácil, né? A ideia era essa. E a cultura cristã, principalmente naquele período, é uma cultura que iria privilegiar o bem comum, né? Iria privilegiar o bem comum. Até uma visão comunista a partir do Atos dos Apóstolos, me entendam bem, tá? A partir do Atos dos Apóstolos, que viviam todos em comum, dividindo as coisas, se ajudando, colaborando um com o outro. Então, já existia uma preocupação que era habitual, era natural entre eles, tá? Hoje, aí isso também não li em lugar nenhum, é uma reflexão minha. Eu acredito o seguinte, que hoje se vive, infelizmente, entre nós, cristãos, uma espécie de ateísmo prático. Porque nós, mesmo tendo fé, a crença, na prática vivemos como em algumas perspectivas, em alguns cristãos até mais, vivemos como se não tivéssemos fé. E aí, por exemplo, como que nós percebemos isso? Nós falamos aqui do materialismo. Ou um cristianismo teórico, né? Depende de como se olha. Pode ser também. Pode ser. É porque causa mais impacto. Depende de como você quer Causa vender mais a impacto. manchete. Depende de como você quer colocar a manchete do jornal, né? Exatamente. Causa mais impacto falar que um cristão está vivendo ateísmo prático, entendeu? Vende mais. Então, assim, mas eu acho que a questão, por exemplo, do hedonismo, do materialismo, vivido por nós, a cultura do bem-estar, e tantas outras coisas, né, cara? Tantas outras ideologias, né, que surgem e que nós bebemos, experimentamos e que nós nem sequer temos ideia daquilo que é. O padre falava, por exemplo, de uma outra questão que eu costumo falar muito para a juventude. Às vezes nós seguimos pessoas nas redes sociais, Instagram ou o que for, tá? O Twitter, ou então somos fãs de pessoas e queremos imitar essas pessoas, mas de fato essas pessoas não são coerentes àquilo que nós temos como fé. Por quê? Às vezes, ou na maioria das vezes, o cristianismo ele é entendido e experimentado como algo somente de final de semana, tá? Ou vamos pensar assim, como se fosse uma esquizofrenia, né? Tá? Ou seja, ora eu sou uma coisa, depois sou outra, tá certo? E aí, ou uma bipolaridade, melhor dizendo, né? Seria um cara como bipolar, né? E não entende que deveria ser vivido uma prática comum no cotidiano. Eu tava comentando. Posso só dar só mais uma acréscimo? Eu acho que nós temos que tomar só um cuidado com o nosso horário. O papo está ótimo. Mas não Verdade, verdade. Hoje é só o primeiro dia, claro. Mas eu acho que a gente tem que só tomar um cuidado assim, de saber quanto tempo a gente tem que ficar, entende? Por exemplo, Faltou uma hora e meia. Só faltou o japonês. Como é que é? Não entendi a piada. Ele voltou o japonês. Só faltou o japonês. É verdade. Agora sim. A comida japonesa, é verdade. Seria... Até lá a gente extrapolou, vocês lembram, né? Extrapolamos no horário. Na verdade, a partir de hoje a gente tem que dar lapidar essa questão, sim. É porque realmente assim, a coisa flui, né? Vai indo, né? E olha, tá gostoso pra caramba. Maneira boa de falar, tá bem legal, cara. Não, a gente vai mudando para os próximos, a gente estabelecendo essas regras. Estou procurando uma frase aqui, mas é de um santo, que aí, acho que não sei se era do Pio X, eu não achei aqui, mas no final ela diz o seguinte: muitos querem ser santos sem sofrer provações, querem ser humildes sem ser humilhados, né? Aí ele vai terminando a frase que eu não lembro toda de cabeça agora. Mas, de certa forma, é isso, né? Você quer ser santo, né? Mas quando tem a reclusão, aí não consegue viver a reclusão.
Ou então, eu queria estar preso como Thomas More, como Van Tuan. Não está igual, mas você está sendo forçado a se reinventar ou a rever os teus conceitos. Eu acho, né, minha opinião agora, desse ponto de vista, prático, é que tem muita gente que confunde a santidade como perfeição, no sentido de, eu já estou pronto e por isso não posso errar, né? Não posso ter erro. Não que ofender a Deus seja algo bonito, né? Estou dizendo, eu não posso errar mais. E a outra é ter consciência que a santidade não é isso, né? Obviamente, é o caminho de perfeição, mas não estou ainda perfeito. Logo, certamente ainda vou, infelizmente, vou ofender muito a Deus ainda ao longo do caminho. E certamente já neguei muito só com a minha fala durante o dia. Né? É um caminho de... Eu vejo muito assim que aquilo que Jesus Cristo fala lá, né, no Sermão da Montanha, né? Ele diz lá para os discípulos, né, sede perfeito como o vosso Pai do céu é perfeito, né? Eu vejo ali que é um chamado que Jesus Cristo faz, né, aos discípulos, até por ser Deus, né? Jesus, ele nunca pediria nada que não fosse de essencial daquilo para qual nós fomos criados, né? Então, assim, né, o ser humano foi criado em imagem e semelhança de Deus. Então, assim, foi criado perfeito para a perfeição, né? Então, Jesus não poderia pedir outra coisa que não fosse isso, né? Daquilo para qual o ser humano fosse criado. E a gente vê muito isso, né? Mas a gente percebe, assim, é claro, a gente tem nossos pecados, a gente, como você falava, assim, né? A gente pode ofender Deus, a gente pode ainda cair, mas só que a ideia é o que, né? É um caminho, né? O próprio Cristo, em outro momento, acho que para mim a melhor promessa de Jesus Cristo que ele faz é aquela quem perseverar até o fim se salvará. Exatamente. Porque essa é melhor. Então vamos perseverar. Porque a ideia Pelo menos persevera, né? Não, porque a ideia é de que, né, que esse chamado à perfeição, né, é a ideia de que a gente vai adquirindo um aperfeiçoamento no caminho, né? E é nesse caminho de segmento, de perseverança, onde a gente cai, levanta, onde a gente está ali aprendendo, às vezes com erro, né? Às vezes também, né, Deus ali está nos mostrando, né, às vezes através de uma queda, né? Aquela coisa, né, ver São Paulo teve um encontro pessoal com Jesus quando caiu do cavalo e ficou cego. Mas é aí que ele viu, né? Então, assim, é todo um contraditório, né, que realmente eleva, né? O problema é que se eu não vejo isso como uma oportunidade, eu posso me assustar porque fiquei cego e não quero voltar, né? Exato, né? E só mal dizer, na verdade. Né? Só reclamar. Mas eu acho que é exatamente o que o convite faz. Porque, por exemplo, quem não se conhece está quase que obrigado, né? Não sei se é quase, acho que é obrigado, porque acho que é como consequência, do ponto de vista da consequência, a fazer o exame, a olhar para dentro de si. Né? Então, pode ser que o cara use a internet, não tem muita pressão. Só que ele vai usar tão exageradamente que ao sair do Covid ele não consegue nem mais ter relação pessoal. Pode ser que tenha dificuldade nesse sentido. Mas outra ele olha para dentro dele, veja tantos defeitos e acha que ele pode ser santo, né? Então também aí é uma má formação, é um erro de catequese, né? O cara não tá vendo errado o conceito de santidade, né? Porque se ele tá vendo os erros dele e fica decepcionado, fica frustrado, tem alguma coisa errada. E naquele conceito que a gente estava falando do rapaz que você deu exemplo, acaba que cai naquilo que o Léo falou, do bem-estar e não necessariamente do bem comum, que ele está pensando aí na mãe dele. Porque se ele pensar dessa maneira, o outro da empresa, ele talvez não, na hora de ir visitar a mãe, ele vai levar a máscara. Mas se a mãe dele, por acaso, também ficar exposta, acabou a reclusão, todo mundo na rua. Algum outro indivíduo pode infectar a mãe dele. Sim. Ele, indiretamente, ele não está vendo nem o efeito que isso pode ter na própria família, no filho, que pode ser contaminado, e de repente morrer fora da faixa, que pode acontecer. Exato. Acontece. Então, na verdade, acho que esse materialismo também que a gente vive, né?
Isso também acho que colabora, além dessa filosofia que ele colocou, que acho que é bem, bem dentro do tema realmente do bem comum, só que um bem comum que está sendo forçado a ser vivido, porém, na minha opinião, sem um sentido. Porque eu me pergunto assim, para mim é óbvio que tem um sentido, até cristão, de caridade. Não posso sair porque eu posso prejudicar o outro, né? Uma questão até de caridade, pensando no mal menor, é melhor que eu fique para não fazer com que o outro corra risco de morte, né? É um gesto de amor com o próximo. Só que eu estou com esse conceito cristão. Eu fico me perguntando, será que as pessoas que querem liberar... Esse amigo meu que é cristão, é que ele não estava enxergando até a conversa, né? E ele oscila bastante. Mas não só ele, muita gente. Imagina quem não é cristão, como é que isso está acontecendo? Porque, vamos pensar, qual é o sentido do bem comum para um ateu? Que não tem esses valores judaico-cristãos, porque tem isso também, né? Ateu com valores judaico-cristãos, por causa da tradição, né? Da familiar mesmo, né? O que eu teria para não fazer minha empresa funcionar? Não, existe um sentido para o bem comum hoje, né? Na sociedade atual? Uhum. Assim, o que eu estava querendo dizer na minha fala é que hoje é mais difícil se entender o bem comum. Sim, porque nós não vivemos isso. Porque não, exatamente, estamos tão distantes que mas lá atrás tinha um sentido. Um ponto de ligação. Sim, exatamente. Né? Uma sociedade cristã. Ou no caso do Islã, era uma meta política misturada à religião. Uhum. Né? Mas e de hoje? Mas por exemplo, a gente está falando de um grupo, a gente está falando da Ásia e as Américas. Né? Então, assim, eu vejo que hoje, né, essa realidade, pelo menos assim, né, na eu? Deu uma picotada no seu... Teleológico, né? Picotou a sua fala. Repete a fala de novo, padre, que travou tudo. Assim, não, é que diante de algum... na teologia, na filosofia também, tem um termo, né, que chama teleologia, né, que essa ideia do... Estudo do fim. Isso, do finalidade fim e tal, né? Isso. E assim, né, a partir disso, a gente vê, né, também nessa reflexão, né, que todo ser humano, né, ele tende ao bem, né? Todo ser humano, ele... Até quando a gente fala assim, né, o que é o mal, né? O mal é a ausência do bem, né? Então, assim, né, o que, né? Quando você deixa de buscar o bem comum, né, o bem essencial de todas as coisas, naturalmente surge um mal, né? Que é um mal que assim, aquilo pode ser bem para você, mas acaba sendo uma ausência do bem para o outro, né? Então, mas assim, mas essencialmente, digamos assim, eu vejo assim, quando a gente estuda moral, né? Quando a gente vê assim, né? O que é um ato pecaminoso, né? Um ato pecaminoso, a transgressão, na verdade, tem a ver com isso, né? Com a busca do bem próprio, né? Da satisfação própria, né? Do prazer próprio, em detrimento daquilo que né, o bem comum e também, né, a saúde ou então o bem do outro também. Então a gente vê que, essa no meu entendimento, assim, né, todo mundo busca o bem, né? Todo ser humano ele busca o bem, né? A grande dificuldade está nessa realidade aí, né? Dessa luta, né, contra essa vontade do bem próprio, né? Desse bem de satisfação de si mesmo, né? Então acaba que hoje a gente vê muito isso, né? Hoje, assim, né, cada vez mais a gente vê fragmentado, né, nas pessoas essa ideia, até a própria cultura, né? Essas realidades, esses conceitos mais cristianizados, digamos assim, né? Na verdade, assim, eu vejo que o cristianismo, isso no meu entendimento, assim, né? O que Jesus Cristo ele vem fazer, né? Ele vem nos dar, né, a plenitude da revelação, né? Isso quer dizer o quê, né? Se a gente olhar, né, Jesus vai falar, né, eu não vim abolir a lei, né, mas vim colocar em prática, né? Na verdade, ele vem ensinar a forma certa
de praticar, né, essa lei, né, de colocar em prática, né? Até porque os 10 mandamentos que Moisés recebe de Deus lá, né, que Deus não dá uma coisa para o povo interiorizar. Eu entendo que assim ali Deus dá, né, mostra para eles, né, naquelas tábuas da lei, né, o que já estava inscrito no interior deles, né, naquilo que era próprio da Lei essência natural. deles, né? Então assim, vejo como lei natural. Então a gente percebe assim, né, que diante disso, por exemplo, todo ser humano, a gente tende ao bem, a gente busca o bem. A grande dificuldade é isso, né? Da gente, essa linha tênue aí que tá, né, do bem, Comum e do do bem bem-estar. próprio, né, para o bem comum. Exato. Eu E acho, eu também acho. assim, por isso que a gente vê muito o crescimento, né, dessas adesões a essas pequenas comunidades, né? Esses pequenos grupos, ideologias, várias coisas. E os conflitos que a gente vê hoje, né, na sociedade que a gente vê tão polarizada, né, vem muito disso. Né? Então, assim, né, ninguém está ali, essas comunidades elas não são comunidades, né, porque não tem uma comunhão entre pessoas. Né? Na verdade, a gente pode dizer, usando um termo feio assim até, né? Eles são quase uma quadrilha, né? Porque elas não se Coalizão. as pessoas porque Vida por uma colisão. coisa, vou usar essa palavra melhor, é mais bonito, né? Mas, mas Gravou. Calma aí, padre. É, Tá travado. acho que tem vírus na tua rede, hein? Pois é. Se for coronavírus, tem que botar. Calma aí. pode ser. Travou, padre. Travou de novo. Tá até engraçado. Tá travado aí. Ó. Tá numa pose É. engraçada. Vou jogar no E tá com a voz robótica. Isso. Tô de volta. Agora foi. Melhorou. Então, eu acho uma coisa interessante, padre, que você está falando o seguinte. Aristóteles, na Ética Nicômaco, lá no início da Ética Nicômaco, ele vai falar sobre o bem também, né? Por quê? Eu estava pensando aqui, quando o Hugo levantou essa pergunta, eu não podia comparar, por exemplo, a cultura atual com a cultura da Idade Média. Tá? Acho que eu não posso fazer essa comparação, porque são diferentes, são bem diferentes. Então, o que eu comecei a pensar e depois o senhor começou a falar? Tive que analisar a nossa cultura, que está um pouco, apesar de ter ainda uma cultura cristã forte, mas ela é muito paganizada, eu tive que analisar a partir de uma perspectiva também pagã, que é a cultura grega, por exemplo. Na cultura grega, essa perspectiva do bem é o ponto central. Então, na Ética Nicômaco, lá no início, Aristóteles vai falar o seguinte, que é a questão que existem dois bens. Desculpa se eu estiver equivocado no conceito, mas o princípio é esse. Existe o bem maior, que é esse bem que eles pregam tanto como o fim último de todas as coisas, né? E o bem menor, que às vezes que é um bem, entre aspas, camuflado, que pode ter cara de bem, mas não me leva ao bem final, tá certo? Ao bem como fim último. Simplesmente me causa, por exemplo, algo que é passageiro. O que eu acredito? Hoje, a nossa cultura atual, ela se esqueceu desse bem como fim último. E ela está simplesmente arraigada num bem, numa perspectiva filosófica aristotélica, um bem menor, tá certo? Porque é mais imediato, é mais prático e é mais simples, porque tá sempre diante de nossos olhos. O grande problema é que é insaciável esse bem, tá certo? Nós sempre estaremos girando no mesmo entorno. E aí gera o individualismo. E ao gerar o individualismo, a gente se distancia totalmente do bem comum. Acho que o
Estava aqui observando. O negócio tá fluindo direito. Acho que o negócio tá. Acho que o debate está dentro da linha. Você reparar, a gente não se perdeu, né? É. Por mais que a gente coloque aqui alguns exemplos, ou traga alguma notícia que surgiu lá na China, ou dentro do contexto, outro exemplo qualquer, a gente conseguiu manter a linha. Né? Acho que essa é a ideia. Desculpa que eu estou falando como se estivesse encerrando, padre, mas é porque acho que já são meia-noite quase. Já vai dar meia-noite. Eu 11h57. sei. Lógico que a gente tem que separar o período que a gente está discutindo sobre a organização de ideias, inclusive está em outro vídeo, tá? Esse vídeo aqui, daqui a pouco eu tenho como ver o tempo dele. Acho que você pode encerrar agora, se quiser, a gravação. Tá.